10 horas e 12 minutos, está a começar o Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto. Olá, bom dia. Já lhe tinha dito, está a começar o programa Direto ao Ponto. Hoje, neste estúdio aqui na cidade de Praia, temos o Celso Ribeiro, participante do Movimento para a Democracia, deputado. No Mindelo teremos, já lá está, o António Monteiro do CID e João do Carmo do PAICV. Portanto, é um Direto ao Ponto em partilha de estúdios entre o estúdio da Praia e o estúdio do Mindelo. Vamos hoje falar da alegada falta de transparência no leilão do INPS, o que levou a reclamações de bancos e tomada de decisão por parte do Banco Central. Falaremos da PJ, portanto foi impulsado o novo diretor central da PJ, que deixou no seu discurso as preocupações sobre as possibilidades portanto, de infiltração de pessoas no aparelho do Estado que possam favorecer o crime. Falaremos também da decisão da Cabo Verde Airports de pretender, ou da promessa de deixar de prestar serviços à Air Senegal e à TICV. E, claro está, no final do programa faremos referência também à semana, aquilo que está a ser a Semana da Política Externa aqui em Cabo Verde. Peço então a permissão dos convidados para fazermos aqui referências a esta semana, uma semana que vai continuar a ser de política externa e será assunto naturalmente para debatermos no próximo programa. Começamos então com o primeiro tema, alegada falta de transparência no leilão do INPS. O INPS lançou um leilão de 500 mil contos, levando à participação de grande parte dos bancos comerciais da praça aqui em Cabo Verde. A operação esteve envolta em polémica. O BCV aconselhou os bancos a absterem-se de participar até que as regras ou regulamentos estivessem clarificadas, isto na sequência de uma reclamação dirigida ao Banco de Cabo Verde por 4 bancos comerciais, alegando o facto de ter sido selecionada a terceira proposta e não terem tido acesso aos regulamentos. A contenda foi disputada pela secretária-geral da UNTCCS, que denunciou em conferência de imprensa o que chamou na altura de sequestro de dinheiro do INPS pelo Banco Comercial do Banco Cabo-Verdiano de Negócios, que terá negado a transferência para um outro banco de 150 mil contos por ordem do INPS, afinal dona do dinheiro. O Banco Cabo-Verdiano de Negócios alegou na altura ter respeitado indicações do regulador, no caso o BCV, o Banco de Cabo Verde, que teria aconselhado os bancos comerciais a absterem-se de participar no leilão até que os regulamentos, as regras estivessem clarificadas. Em comunicado, o BCV esclarece isto mesmo, que diante de testes internos realizados que demonstraram que de facto poderia haver a continuidade dos leilões nos moldes realizados poderia impactar negativamente alguns rácios dos bancos, nomeadamente os rácios de liquidez. Então aconselhou os bancos a absterem-se de tomar parte, portanto, nesta operação. Vamos começar com este tema por São Vicente. Vamos começar pelo PAICV. João do Carmo, o que é que lhe parece estar aqui em causa, portanto, nesta contenda, digamos, entre aspas, entre os bancos e o INPS? Muito bom dia, Sr. jornalista. O que é que poderia levar o INPS a não disponibilizar regulamentos, embora em comunicado o INPS tenha negado categoricamente que escondeu regulamentos a quem quer que seja? Estava a cumprimentar o Sr. jornalista, bom dia. Queria cumprimentar também os técnicos da rádio daqui de São Vicente e da Praia. Gostaria de cumprimentar todos os rádio ouvintes daqui de Cabo Verde e os da diáspora, para dizer que o que estamos perante é um processo completamente intransparente. Portanto, é um processo que
nos entristece, tendo em conta que estamos a falar de uma instituição que todos os trabalhadores cabo-verdianos têm interesse na sua boa gestão. O Instituto Nacional de Previdência Social é uma instituição que todos nós, os que já estão na reforma e os que estão a trabalhar, gostariam que esta instituição fosse gerida com maior transparência possível. Portanto, estamos perante a um processo de leilão de 500 mil contos, onde no dia 8 de dezembro de 2023 houve, portanto, o concurso em que 6 bancos participaram. O INPS recebeu a proposta de 6 bancos e, na abertura das propostas, o que é que encontramos? Portanto, o BAE Cabo Verde com uma proposta de 2,75%, a Ecobank com 3%, o BCA com 0,5%, o IBB com 3,15%, o BCN com 3,55%, o Banco Interatlântico com 3,5%. Com os resultados aqui do concurso, claramente o BCN ficou em primeiro lugar com 3,55%, seguido do Banco Interatlântico com 3,5%. Em terceiro lugar, o IBB com 3,15%. Para os cabo-verdianos, para os trabalhadores cabo-verdianos, ficou claro que o BCN, com 3,55%, ficou em primeiro lugar. Portanto, não haveria nenhuma dúvida que, de acordo com o concurso, o BCN ganhou o concurso. Portanto, a pergunta que temos de fazer neste momento é: porquê que o BCN, que ficou em primeiro lugar, o Banco Interatlântico ficou em segundo lugar, com 3,5%. Qual a razão que o IBB venha ganhar este concurso, ficando este banco em terceiro lugar? Portanto, quem está a ganhar com isso? É a primeira pergunta que nós fazemos. Portanto, estamos perante dois casos. Um onde o regulamento não é partilhado. Portanto, aqui há claramente os concorrentes não conhecendo o regulamento, há um problema sério de falta de transparência. E há aqui um segundo fenómeno, que é um conflito, que é o conflito de interesses. É? O INPS diz o contrário, diz que deixou claro logo na carta convite o regulamento dos critérios de avaliação. Caro jornalista, dizia que há claramente aqui um problema de conflito de interesses. Porquê? O anterior diretor comercial do IBB é o atual presidente do Conselho de Administração do INPS. Portanto, o atual presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Previdência Social é quadro do IBB. Portanto, há aqui um problema claro de conflito de interesses. Okay. Portanto, esse é um problema sério dentro de um processo onde não se pode acreditar a nós, cabo-verdianos, trabalhadores que temos interesse na boa gestão do INPS, que não haja aqui conflito de interesses. Vamos ficar aqui nesta primeira abordagem, João do Carmo, por uma questão de gestão de tempo. Vamos ficar aqui nesta primeira abordagem. Passemos então para o CID. António Monteiro vê conflitos de interesse aqui também nesta contenda, portanto, que envolve os bancos e o INPS, com relação aos leilões. Muito bom dia, Levi Salomão. Bom dia aos colegas do painel, o deputado João do Carmo e o deputado Celso Fernandes. Ribeiro. É Celso Ribeiro.
Não, eu queria dar-lhe mais um nome, mais um apelido. Somos amigos. Pois. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, que fazem com que estas ondas e através da internet os rádios ouvintes, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração, possam estar a escutar este debate. Gostaria em primeiro lugar de felicitar a nossa seleção, a seleção de futebol e a nossa seleção de handebol pelos feitos que nos têm brindado nestes últimos tempos. A seleção de handebol que está a vencer neste momento por 16-12 ao Marrocos. Melhor ainda. Portanto, os nossos rapazes estão de parabéns e o país também está de parabéns neste sentido. Indo diretamente à sua questão, nós temos de dizer que estamos perante uma situação que é grave. Grave na medida em que nós estamos a falar das instituições financeiras do país. E estamos a falar também de uma instituição importantíssima que tem um peso financeiro tremendo no país, porque estamos a falar de uma instituição que tem mais aproximadamente 100 milhões de contos dos contribuintes cabo-verdianos para garantir os cuidados de saúde e as prestações vindouras em termos de reforma de cada trabalhador cabo-verdiano. E nós estamos perante dizeres que se contradizem. Primeiro, o INPS diz que deu todas as informações e temos um grupo de bancos, 4 no universo de 6, a dizerem o contrário. Mas nós entendemos que o país tem instituições que devem dirimir esse conflito. Desde logo, o próprio Banco Central de Cabo Verde, que deu instruções claríssimas para que os bancos não participassem. Acha que andou bem o Banco BCV? Nós entendemos que, repare, nós estamos a falar de leilão de aproximadamente 20 milhões de contos, que é o dinheiro que o INPS tem em depósito nos bancos. Tem 20 milhões de depósito a prazo e tem 20 milhões em depósito corrente. E nós estamos a falar deste montante que deverá ir a leilão. Começou-se o leilão com 500 mil, depois o segundo para 1 milhão, e o Banco de Cabo Verde, cumprindo aquilo que lhe é dado pela lei, chamou a atenção para que o próprio banco pudesse cuidar, para ter os mecanismos de controle prudenciais que permitam uma estabilidade da banca em Cabo Verde, para nós não entrarmos numa deriva que poderá ser extremamente cara ao país. Ora, quando um banco central, quando o regulador determina determinados parâmetros e estes parâmetros não são cumpridos, é preciso perguntar-se que motivo, que razões estarão por detrás para que efetivamente não se cumpra aquilo que é determinado, aquilo que é exigido pelo regulador, neste caso o Banco Central. Mas repara uma coisa, Levi Salomão, o INPS produz uma nota de imprensa a dizer que deu todas as condições, deu todas as informações necessárias para este leilão. Os bancos dizem o contrário. Mas aqui, independentemente daquilo que cada um diz, porque haverá instâncias neste país para, como eu disse há bocado, para redimir este conflito, para repor a verdade, independentemente daquilo que cada um diz, nós temos a questionar se é aceitável que num leilão de 500 mil contos ou num leilão de 1 milhão de contos tenhamos horas. Repara, tenhamos horas para que a banca, os vários bancos existentes em Cabo Verde, possam organizar-se e participar desse leilão. Nós pensamos que o tempo de horas é manifestamente pouco
para realmente se poder aquilatar e se poder fazer análise das recomendações ou das regras para o leilão, para depois os bancos poderem concorrer de forma tranquila e garantir que o dinheiro dos contribuintes, que provavelmente poderão ir para estes bancos, tenham a segurança necessária no futuro. Porque nós temos então, exemplos... esta primeira abordagem, António Monteiro, nós vamos aqui ouvir o Celso para depois fazermos uma segunda ronda e certo. aí vocês terão a oportunidade de concluir então estes vossos raciocínios. Celso, uma primeira abordagem a isto, o que é que lhe parece ser este negócio? Muito bom dia. Aproveito igualmente para cumprimentar o jornalista Levi Salomão, o técnico de serviço Mariozinho, e todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar no país, na diáspora, e de forma muito especial os colegas do painel, o deputado João do Carmo e o meu amigo António Monteiro. E desejar também boa sorte aos Tubarões Azuis, que neste momento estão bem posicionados para garantir o Mundial, e felicitar também Cabo Verde pela passagem ao oitavo de final. Só para atualizar, Cabo Verde já está a vencer por 17-13. Muito bem, e então estamos no bom caminho e que assim continue. Relativamente a este debate, do nosso ponto de vista, eu acho que, pegando primeiramente na palavra do colega João do Carmo, eu não esperava outra coisa, ao dizer que o processo é intransparente, que nos entristece. Eu só deixo uma pergunta. O investimento que se fez na altura relativamente do INPS na Eletra, em que não teve nenhum retorno, o que é que ele considerou naquela altura? Mas pronto, indo diretamente à questão, o que nós temos aqui de registar do nosso ponto de vista é que nós temos um mercado aqui a funcionar. Nós temos um regulador presente, atuante, e que no momento certo agiu. Este é o ponto que nós devemos registar. Agora, falar que nos entristece, que é intransparente, eu acho que demonstra claramente que não percebe do funcionamento do mercado e que também tem pouca noção de economia, porque nós estamos num mercado livre e o NPS realizou um leilão. Com que propósito? Como todas as instituições fazem para rentabilizar os seus rendimentos. Houve uma reclamação de 4 bancos e o Banco Central, como não podia deixar, enquanto regulador da concorrência, recomendou os que se abstivessem de participar no leilão. Tão simples como isto. Aqui não há nenhuma situação de intransparência. Pegando num outro ponto do meu colega António Monteiro, relativamente ao tempo disponível, só para dizer que o sistema bancário é dos sistemas mais transparentes e mais controlado, e o Banco Central faz essas operações que ele acabou de dizer de forma a garantir a solvabilidade e monitorizar todos os bancos diariamente. Isso pressupõe que estão todos preparados para responder a qualquer solicitação. Relativamente ao papel do NPS, como disse bem o senhor jornalista, o NPS prontamente esclareceu a posição. Nós aqui temos que também acreditar nas instituições. Porque é que nós vamos para o lado negativo dos bancos que podem ter os seus interesses? E nós descuramos do papel do principal ator neste processo, que é o NPS. E o colega João do Carmo aqui manifesta uma grande maldade, do meu ponto de vista, ao pagar apenas na taxa de juros. Porque o processo do cálculo contém critérios cumulativos, não é apenas taxa de juros, porque eu acho que nós aqui, o nosso papel, independentemente de sermos deputados, mas como cidadão, assim como jornalista também, é para nós esclarecermos a opinião pública. Porque quando o deputado faz referência apenas à taxa de juros, pressupõe que aqui demonstra alguma ignorância ou maldade. Porque a fórmula de cálculo é cumulativo, entra na equação taxa de juros e mais, com um peso de 55%, e mais 2 variáveis, rastros prudenciais, que é controlado diariamente pelo Banco Central, e os riscos publicados.
que são previamente validados. São informações que o INPS disse que já constavam, portanto, foram dadas aos exatamente, e ambos com um peso de 45%. Portanto, os dois, 45%, e apenas a taxa de juros que ele, de uma forma maldosa, carrega para demonstrar que... Portanto, nós devemos acreditar nas instituições. Nós devemos acreditar num mercado que é regulado, e não existe mercado mais regulado que o mercado do nosso sistema financeiro. E aqui o que nós temos que ressaltar sim é o papel do Banco Central. Fez um excelente trabalho, aqui não me abstenho de dizer isso, fez um excelente trabalho, atuou no momento certo para mitigar, sobretudo, os eventuais riscos de liquidez, tendo, no entanto, o peso do depósito do BNPS no nosso sistema bancário. Por outro lado, só para terminar e dizer o seguinte, eu acho que nós não devemos estar a criticar de forma velada e constante contra os bancos e particularmente contra o BCV, como alguns estão a querer fazer, porque tendo em conta que estamos a falar de matérias complexas sobre os quais muitos não percebem, e não se deve atacar o sistema financeiro como está a fazer, pois mina a confiança e a reputação. Muito obrigado. Vamos então ao João do Carmo de novo. João do Carmo, o Banco de Cabo Verde disse que tomou essa decisão porque, portanto, havia indícios de que haveriam riscos, portanto, no decurso deste processo e que poderiam até para evitar que o papel dos bancos enquanto financiador das famílias e das empresas ficasse comprometido. Continua a haver aqui, portanto, como é que avalia esta posição do Banco Central, uma vez que também o colega Celso diz que está por de lado este grande papel feito pelo banco? Para dizer... Nós estamos apenas perante uma situação de conflitos de interesse, como apontava há bocado. Sem dúvida, caro jornalista, para dizer ao deputado Celso que se há governo que não pode falar de regulação, é o governo do MPD. Chegou em 2016, desmantelou a regulação, isso falando de uma forma geral, em quase todas as áreas, na área marítima, na área... eu já esperava, nós estávamos a debater o NPS, sistema bancário, áreas, não queira desviar do essencial. A regulação. O MPD não tem condições de falar de regulação. Vamos debater fatos. Voltando à questão, aos cabo-verdianos que nos estão a ouvir e aos cabo-verdianos que labutam diariamente neste país, que querem ter uma reforma tranquila, aos cabo-verdianos que já são reformados, lhes interessa que a instituição, o INPS, tenha uma gestão transparente, tenha uma gestão correta. O atual presidente do Instituto Nacional de Previdência Social é quadro do Banco IBB. Não se pode excluir o conflito de interesses neste processo e noutros processos da gestão do INPS. O que está a dizer é que é uma tentativa de favorecimento a um banco, neste caso em concreto. Caro jornalista, vou-lhe dar mais dados. Há poucos meses depois da tomada de posse do atual presidente do Instituto Nacional de Previdência Social, ele comprou 2,4 milhões de contos de obrigações do IBB. A maior operação de sempre da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Poucos meses depois da tomada de posse do atual presidente do INPS. Comprou mais cerca de 2,4 milhões de contos de obrigações do IBB. Perguntamos quanto dinheiro o INPS transferiu ao IIB no ano de 2023. Senhor jornalista, caros radioouvintes, não há contas do INPS de 2023. Porquê? O INPS está a esconder alguma coisa que não quer publicar as contas de 2023? Portanto, é uma pergunta que nós temos o direito de fazer, porque estamos perante uma instituição de muita importância para todos os cabo-verdianos. Não se pode gerir dessa forma, não se pode introduzir na gestão de uma instituição desta natureza interesses outros. E é preciso dizer que casos do tipo
só acontecem em Cabo Verde quando o governo é do MPD. Casos onde há conflito de interesses deste nível só acontecem em Cabo Verde quando o MPD está no poder. Isto para dizer que, para o PICV, nós aconselhamos a repetição do processo. Entendemos que o concurso deste leilão merece repetição com toda a transparência que este processo exige. Portanto, claramente, resumidamente, nós apontamos 2 pontos neste ponto do debate. O regulamento não partilhado e o segundo, conflito de interesses. Aconselhamos a repetição do processo com toda a transparência que este dossiê merece. António Monteiro, o CID também daria o mesmo conselho ao INPS? Não, nós aqui não temos nenhum conselho a dar a ninguém. Nós temos é que, em primeiro lugar, Levi, nós estamos a falar de um assunto extremamente sério e não podemos encarar de ânimo leve esta situação, porque, como eu disse há bocado, nós estamos a falar de uma instituição INPS cujo valor dos contribuintes ronda os 100 milhões de contos. 100 milhões de contos. E nós estamos a falar de uma parte desse valor, aproximadamente 20 milhões de contos, que, segundo o critério de gestão da nova administração do INPS, deverá ser leiloado em várias parcelas para se poder rentabilizar o máximo possível este mesmo valor de 20 milhões de contos. Até aqui está tudo bem. Os contribuintes do INPS querem realmente que isto aconteça, querem que o dinheiro que o INPS tem no depósito corrente possa sair para outras aplicações e, consequentemente, rentabilizar o máximo possível para que a estabilidade financeira do INPS se mantenha ao longo de todo o tempo enquanto ela existir como tal. Portanto, não está em causa a opção de leiloar, não é? Não, a opção de leiloar não está em causa, desde que as regras do leilão sejam transparentes, tenham pelo menos o conhecimento do Banco de Cabo Verde, que é quem regula o mercado financeiro, para nós evitarmos situações que já aconteceram por este mundo fora. Nós temos vários exemplos deste mundo fora em que o mercado financeiro colapsa de uma forma impressionante. E depois recuperar tudo isto é terrível. Agora imagine que nós estamos a falar de uma instituição onde os trabalhadores cabo-verdianos têm as suas, vamos chamar, entre aspas, poupanças para, quando tiverem necessidade enquanto doente, poderem recorrer e quando irem para a reforma, terem a garantia de que manterão os recursos, melhor, os rendimentos mensais que lhes permita sustentarem-se e aguentarem com a família. É disto que nós estamos a falar. E como eu disse na minha primeira intervenção, nós temos aqui duas versões completamente diferentes. Nós temos uma versão do INPS que diz uma coisa, nós temos uma outra versão de 4 dos 6 bancos e temos uma chamada de atenção do banco emissor, o Banco Central, que é o regulador, no sentido de se parar com esta situação. E aqui, face a esta anomalia, há outras instituições que devem entrar. Por exemplo, a Procuradoria da República deve entrar nesta matéria para realmente tirar a limpo aquilo que estará a acontecer. Eu não vou aqui acusar nem A, nem B, nem C. O que eu estou a dizer é que, existindo documentos diversos,
documentos diversos, é preciso clarificar-se a situação, porquanto estamos a falar de um mercado financeiro cabo-verdiano, que é pequeno, é muito frágil e que pode, com qualquer abanão de 20 milhões de contos, entrar em situação difícil. Muito obrigado, que depois Dr. não teremos a capacidade. Portanto, aqui é importantíssimo, vou concluir, Sr. Jornalista, é importantíssimo que as coisas sejam esclarecidas por quem de direito nesse caso é a Procuradoria da República de Cabo Verde, que deve analisar essas situações, e o próprio regulador, que é o Banco Central, também deve tomar as medidas que se impõem para que realmente haja aqui transparência total, para que todos os concorrentes possam. Vou concluir, vou chamar só a atenção que o peso dos juros é 55%, segundo o documento que eu li. E outras condições é 45%. E 55% é sempre maior que 45%. Certo. Celso, o MPD aconselharia também a repetição do processo, tal como o PSB diz. Eu, para colaborar aqui com o colega Monteiro, quando diz que o assunto é sério, e nós também ali sublinhamos na íntegra o que acabou de dizer. Por isso é que nós não estamos aqui a defender se é ou não, ou se deve fazer. Aliás, o próprio colega Monteiro diz que não coloca em causa o leilão. Aliás, contrariamente ao que diz o colega João do Carmo, demonstra claramente porque para ele, se calhar, é melhor guardar o dinheiro lá em casa e não aplicar. Portanto, é a visão dele. Mas uma coisa que me deixa mesmo preocupado é a forma como ele aborda este assunto, que é um assunto tão sério e que merece a nossa ponderação. Porque nós não podemos estar aqui a acusar as pessoas, porque ele disse, ele comprou. O NPS tem um conselho de administração e que inclusive tem representação sindical. Por isso, vir cá, ele lamear o nome de uma pessoa pelo facto de ter passado por uma instituição, eu acho que não é justo. Se nós temos provas, nós devemos acabar com essas suspeições. Neste país temos instituições que funcionam. Se nós temos provas, devemos atuar e não apenas acusar sem ter mínimo de fundamento. Não é pelo facto de ele ter passado pela instituição financeira que faz referência que essa instituição nunca deve. Então, nós temos que extinguir esta instituição ou outras instituições quando uma pessoa sai e vai para outra função da nossa sociedade. Não. O mercado é livre, é regulado e nós tivemos sim uma instituição que atuou no momento certo e oportuno, que é o papel. Aqui não, a Procuradoria-Geral da República ainda não chegou o momento da sua atuação. O Banco Central sim atuou e atuou muito bem. Quando recebeu queixa, no momento mandou suspender. Com que propósito? Para ir analisar. É assim que se deve fazer. E não concluir sem sequer analisar os documentos. Nós não devemos estar aqui. Nós somos um Estado de direito democrático. Não devemos estar aqui a debater com suspeições, a acusar, sem ter o mínimo de fundamento, como está a fazer o colega João do Carmo. Mas só aqui para dizer que, de facto, taxa de juro é 55%, mas, colega Monteiro, nós temos os outros rastros prudenciais e riscos, 45%. E para se ter essa taxa é em função dessas duas variáveis que tem muito mais importância no cálculo dessa taxa. Por isso não devemos o cálculo do leilão, o critério é cumulativo e não da separação. E o banco, ao avaliar os requisitos mínimos de capital que os bancos devem cumprir, faz avaliação frequente de qualidade dos ativos por forma a identificar potenciais riscos e acompanhar a sua posição de liquidez. É com isso que se determina os outros fatores. Por isso, aqui, meus senhores, nós devemos acreditar nas instituições. O NPS, a sua função é, de facto, gerir e bem. É a nossa preocupação também os ativos da população cabo-verdiana, porque é o nosso futuro, mas não é guardar esse dinheiro e não aplicar. Porque todos nós, como disse bem o colega Monteiro,
queremos mais e mais. E esse mais e mais só se consegue fazendo esse valor gerar no mercado. Aplicar esse valor como está a fazer. Agora, as suspeições... Defenderia a intervenção da Procuradoria para resolver, clarificar esta situação? Eu, do meu ponto de vista, é que o mercado está a funcionar normalmente. Há quem aplica, há quem está interessado em aplicar nessas aplicações. É normal que haja discordância. Nós temos aqui versões díspares e o Banco Central, que é o primeiro a intervir, porque quem tem o papel de garantir a saúde do nosso sistema financeiro, atuou e bem. Vamos deixar as coisas andar. Sim. O banco há de explicar e depois, no momento certo, teremos as conclusões se deve ou não ir para... E se tem elementos que devem ir para a Procuradoria, nós somos o primeiro a defender, porque nós somos os defensores da... Para terminar, para dizer que quando o colega diz que quando o MPD está no poder, a intransparência, as regulações, nós tivemos aqui o regulador a atuar. E relativamente à intransparência, eu acho que o PSV não é exemplo e ultimamente nós temos tido casos e mais casos todos os dias. Certo, muito obrigado a todos. Vamos passar para o ponto 2, sem antes atualizar os resultados de Cabo Verde. Já está a vencer por 28 a 18. 28, 17 ou 18, 28, 17, certo? E quando faltam cerca de 5 minutos e meio para o final da partida. O diretor central da PJ tomou posse, chama-se Manuel António Monteiro, elegeu a insegurança como sendo o principal problema de Cabo Verde, que Cabo Verde enfrenta neste momento, prometeu uma PJ mais científica e apontou o combate ao tráfico de droga como o principal desafio da instituição e ainda denunciou pessoas infiltradas, o que chamam na altura pessoas infiltradas no Estado a apoiarem o crime. Naturalmente ele falou disto no discurso, de seguida clarificou perante os jornalistas e diante daquilo que chamou de interpretação enviesada, portanto, da comunicação social, veio ao público dar esclarecimentos, emitindo um comunicado em que procurou explicar melhor a ideia de pessoas infiltradas no Estado a apoiarem o crime. Teria falado, segundo ele, segundo o comunicado, da possibilidade de haver, portanto, nos Estados, e o Cabo Verde não fugiria à regra, pessoas que pudessem, portanto, favorecer o crime, e seriam situações perante as quais nós não devíamos ser ingênuos e que teríamos que estar precavidos e tomar as medidas certas. Vamos agora à vez da UCID começar. António Monteiro, conhece bem, certamente, o Manuel António Livramento. É a escolha certa para a PJ. Portanto, nós estamos em um momento certo de uma maior credibilização, digamos, ainda maior da Polícia Judiciária. Levi, permita-me só para fazer aqui uma nota de rodapé muito rápido sobre o assunto anterior. Para dizer o seguinte, então. Para dizer ao colega Celso que nós defendemos o leilão, sem dúvida, mas com o regulamento claríssimo. Não se pode fazer um leilão quando temos alguns bancos a dizerem que não conhecem o regulamento. Está a ver? E nós temos que acreditar nas instituições. O INPS é uma instituição, sem dúvida. Os bancos também são instituições em que qualquer desconfiança atira o banco para a lama. Então nós temos que acreditar que o Conselho de Administração também destes bancos são instituições credíveis. Aqui, perante duas instituições credíveis, nós temos que ter uma terceira para tirar a limpo quem está a faltar a verdade. Porque aqui alguém está a faltar a verdade. Agora, indo diretamente à sua questão, pronto, o que nós, a UCID, desejamos é que a nova direção da Polícia Judiciária faça um trabalho meritório e que dê o combate sem tréguas à problemática do tráfico e do consumo de drogas em Cabo Verde, que tem sido, infelizmente, acima de tudo, o consumo, um flagelo terrível para as famílias cabo-verdianas e para os nossos jovens, e que dia
após dia, a sensação que nós ficamos é que há mais pessoas, infelizmente, neste caminho de tortura, neste caminho que dá grandes problemas às famílias e, acima de tudo, às mães que acabam por ter filhos neste caminho torturoso da droga. Esperamos é que realmente essa direção da Polícia Judiciária consiga fazer um trabalho que possa dar tranquilidade a todos os cabo-verdianos, a todos aqueles que nos visitam, para sentirem que realmente o país está num caminho certo em termos de combate a este flagelo da droga, dando assim garantia de segurança, quer nas ruas, quer nas habitações, quer ainda nas empresas que muitas vezes são assaltadas pelos motivos que atrás referi, que é a droga. Nós entendemos aquilo que disse o novo diretor da Polícia Judiciária, que a insegurança em Cabo Verde é um facto, é a palavra dele, pronto, é algo que nós temos debatido várias vezes, é um facto, e que tudo isto, em princípio, está a girar à volta da droga. E se ele vem com determinação, com vontade de fazer valer os seus conhecimentos, porque estamos a falar de alguém que é um procurador da primeira classe, que já tem alguma tarimba, já tem algum conhecimento mais profundo de determinadas situações. Então, que lhe seja dado todas as condições técnicas e humanas para que ele consiga, ao fim do seu mandato, mostrar resultados palpáveis, dizendo que ele, enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária, conseguiu debelar de forma significativa não só o consumo, mas também o tráfico interno, que acaba por desembocar também ela no consumo, e dar alguma esperança aos alguns dos nossos jovens que, por várias razões, por vários motivos, acabam por ser aliciados a entrar por este caminho que depois dificilmente conseguem ter volta. Daí os riscos de infiltração de agentes do crime no Estado, no nosso caso, são assim tão reais? Eu vou lá chegar, Levi. Agora, eu ouvi o discurso do Novel, diretor da Polícia Judiciária, que fez esta afirmação. Depois eu já não estou muito de acordo com quando, pronto, vem, passo a expressão, entre aspas, vem dizer. Aqui já não concordo. Ou temos realmente pessoas do mundo do crime infiltrado nas instituições, nas diversas instituições do Estado, e devem ser combatidos de forma categórica, de forma frontal, e quem tem esse problema deve estar na cadeia, deve ir para a cadeia. A quem está no Estado e serve-se do Estado para fazer, criar facilidades ao mundo do crime, não deve estar nestas instituições, não deve estar sentado nas cadeiras destas instituições, deve estar na cadeia. Deve estar na cadeia. E agora, quando o diretor nacional, o novo diretor nacional, diz isso e depois vem tentar dar explicações, aqui já, pronto, nós ficamos com alguma dúvida. Certo. Se de facto está perante uma certeza que ele diz, ou então foi só pronto, um desabafo que no fundo não tem correspondência com a realidade. Muito obrigado, António. O diretor nacional da polícia tem que ser firme, e nós precisamos de alguém de mão dura, precisamos de alguém firme para combater o crime, porque muitas vezes nós ficamos com a sensação que há aqui muita coisa que não está a bater certo, e provavelmente porque há determinadas informações que acabam por sair da rua para a rua de determinadas instituições, e isto periga a segurança do país. Muito obrigado, António Monteiro. Vamos passar então para o MPD aqui nos estúdios, mas antes queria
atualizar aquilo que, portanto, também é importante neste momento. Cabo Verde acaba de vencer a seleção de Marrocos e está nas meias finais da CAN do handball e apurado para o Mundial de handball. Cabo Verde que venceu por, deixa-me ver os resultados, 30-22, estamos aqui a atualizar o Celsius, 30-22, a seleção de Marrocos neste jogo que, portanto, marcou a passagem de Cabo Verde para a fase seguinte, para as meias finais e o apuramento para o Mundial em handball. Bom, vamos então passar para o ponto seguinte. Não. Ponto seguinte, não, vamos para o Celso, que ia responder aqui, portanto, às questões que nós colocamos. Como é que avalia esta... Bom, primeiro, se nós temos a pessoa certa em lugar certo, e como é que avalia as informações que avançou com relação aos riscos de infiltração de crimes, de agentes do crime no aparelho do Estado? Sim, rapidamente, antes de ir para este ponto, dizer que também aproveitar para parabenizar a seleção de handball pelo feito e desejar toda a sorte do mundo até a final e no Mundial um bom desempenho. Para dizer que, não, eu não disse, nós estamos plenamente de acordo consigo, Monteiro. Leilão, sim, e com as regras transparentes. E do nosso ponto de vista aqui, as regras estão transparentes, porque quem fez disse que cumpriu todos os critérios. E a terceira instituição que pede atuou no momento certo, que é o Banco Central. Relativamente ao colega João do Carmo, para dizer que demonstra mais uma vez que não quer debater factos, porque quando diz que as contas de 2023 não estão publicadas, nem deviam estar, porque as mesmas só devem ser entregues a 31 de maio no Tribunal de Contas. Nem as instituições financeiras, nenhuma, ainda têm as contas, muito menos o NPS. Por isso eu acho que nós devemos debater com seriedade e com facto. Relativamente à nomeação do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, eu acho que nós temos aqui uma instituição que é fundamental para o funcionamento do nosso país. A crescer, o desenvolvimento tem as suas consequências e nós precisamos de instituições fortes. E, do nosso ponto de vista, temos neste momento um bom diretor e desejamos ele e a sua equipa maiores felicidades e maiores êxitos nas suas funções e que, de facto, cumpra com os objetivos estabelecidos. E ele foi claro em esclarecer, porque, da mesma forma, eu acho que aqui nós temos pontos a coincidirem, da mesma forma como estamos a colocar aqui em causa as palavras dos bancos comerciais e as palavras do Conselho de Administração do NPS e, consequentemente, a intervenção do BCV, aqui nós temos uma mescla de informação. Ele fez um pronunciamento. Portanto, do nosso ponto de vista, aqui não há nada a dizer que não vem desdizer, como disse o colega Monteiro. Não, ele foi perentório em explicar o que é que se quis tirar conclusão relativamente às suas palavras. Ele disse, em tempos de crise, há sempre uma janela de oportunidade que se abre para o mundo do crime. E diante disso, não podemos negligenciar que a criminalidade é cada vez mais organizada, óbvio, sofisticada e transacional, com recurso à tecnologia a saber fazer à disposição, com o apoio de pessoas infiltradas nas instituições do Estado, com as quais, infelizmente, ombreamos diariamente no combate ao crime. Isto, com apoio. O que é que ele quis dizer? Que nós devemos, sim, estar atento, porque existem riscos e nós devemos atuar no momento certo. E que ele está disponível para o fazer. O que eu consigo depreender dessas palavras é exatamente isso, e não concluir que no nosso sistema temos pessoas infiltradas, criminosos infiltrados, mas que nós temos esse risco. Nós somos humanos. Nós estamos perante um mundo cada vez mais complexo e negligenciar esse facto não é dar importância ao que nós todos os dias estamos a vivenciar. Acho que sim, o que nós temos que unir aqui as nossas forças, as nossas vontades e exigir. E isso sim, nós estamos em condições e disponíveis para o fazer, que se crie todas as condições, todos os meios para que de facto tenhamos uma sociedade que cada vez mais atrai, porque nós somos uma sociedade onde o turismo é o principal fator.
e, consequentemente, a segurança é o nosso principal ativo. Vamos a São Vicente ao encontro do deputado do PICV, o João do Carmo. A pessoa, bom, é uma escolha certa, portanto, a do atual diretor central da PJ, Manuel António Livramento. Primeira questão. A segunda é saber se, de facto, há, no nosso caso, riscos de infiltração, se os riscos de infiltração de agentes do crime no Estado são assim tão reais. Rapidamente, Sr. Jornalista, uma nota de rodapé para dizer que quem está a pôr em causa a posição do BCV é exatamente o deputado Celso. Portanto, não se pode ser, neste dossiê do leilão, a favor da posição do BCV e a favor da posição do INPS. Portanto, claramente, o deputado Celso está numa contradição, não sabe que rumo tomar neste dossiê, está atrapalhado. Claramente, é um processo mal gerido, com falta de transparência e claramente com possibilidade de falarmos, portanto, de conflito de interesses neste dossiê do leilão. Claramente, repetimos mais uma vez, o processo merece a repetição com toda a transparência e deixamos aqui mais uma vez a pergunta: quem está a ganhar com isso, com este dossiê da forma como está? Para passar ao ponto 2, dizer que das qualificações do currículo do novo diretor da PJ, dizer que falou do que sabe e se propõe combater, não é? Mais uma vez, neste ponto, estamos a falar de questões muito graves, daquilo que ele fez referência, de pessoas infiltradas, e da intervenção do deputado Celso. Ele, o próprio deputado, representante do MPD, já admitiu que pessoas infiltradas existe. Portanto, isso é grave. Estamos perante situações muito graves. Mais uma situação grave que está a passar em Cabo Verde. Mas, para dizer a situação da PJ, vamos falar da demissão da anterior diretora da PJ. A primeira vez em Cabo Verde que um mandato na direção da PJ não chega ao fim. Portanto, a anterior diretora da PJ coloca o cargo à disposição sem chegar ao fim do seu mandato, com, digamos, alegações de provável intromissão do governo nas investigações. E são coisas graves. São coisas graves que só acontecem em Cabo Verde com o governo do MPD. Portanto, as pessoas, os cabo-verdianos, devem ter a história de Cabo Verde, principalmente a história democrática e a relação do poder dos partidos políticos, da esfera do poder com o poder. Portanto, do PICV, a relação do PICV com o poder, a relação do MPD com o poder. Claramente, são relações diferentes que, quando nós convivemos com o MPD no poder, claramente são coisas estranhas que acontecem com o país. E dizer que não se pode, em Cabo Verde, vários crimes não terem, digamos, nenhum final de investigação. Portanto, crianças desaparecidas. O caso de crianças desaparecidas em Cabo Verde. Não há nenhum posicionamento da PJ, das instituições judiciárias. Não há nenhum posicionamento sobre isso. Os cabo-verdianos não conseguem ganhar a confiança da vida quando há crimes graves que acontecem em Cabo Verde, pessoas baleadas com alguma regularidade em Cabo Verde, que também os crimes não são esclarecidos. Portanto, nós desejamos ao novo diretor da PJ sucessos no seu trabalho e com a sua equipa, para que possamos ter esclarecimentos
de crimes graves em Cabo Verde. Muito obrigado a todos. Vamos para o ponto 3. Portanto, Cabo Verde Airports prometeu deixar de prestar alguns serviços à Air Senegal e à TICV, Transportes Interilhas de Cabo Verde. Portanto, a promessa veio em comunicado. Cabo Verde dizia que vê-se obrigada a tomar essas medidas para travar o aumento insustentável das avultadas quantias em dívida pelas companhias aéreas, não obstante as incansáveis tentativas de resolver, portanto, o problema sem sucessos, mesmo quando as empresas avançassem com propostas de liquidação das dívidas. Ao que tudo indica, as promessas, portanto, não se efetivaram, pelo menos pelo que se tem tido notícia. O ministro das Finanças, portanto, escusou-se a tecer grandes comentários sobre o assunto, alegando tratar-se de relações empresariais, mas disse que a situação iria ficar resolvida, uma vez que estariam em curso negociações entre as duas empresas. Vamos começar por si, Celso. Portanto, esta decisão, essa promessa de deixar de prestar serviço às duas companhias aéreas, centremos na nossa, portanto, que é a TICV, a acontecer, portanto, poderia significar, portanto, um bloqueio nos transportes internos, transportes aéreos, portanto, interilhas. Está a começar mal, portanto, esta relação entre as empresas, nesta altura em que nós temos uma concessionária. Uma pequena nota de rodapé para dizer que eu não assumi nada contradição relativamente à posição do BCV, mas pronto, eu percebo e vê-se que durante o debate deste assunto que o colega João do Carmo não disse nada, atrapalhado, portanto vê-se que não percebe deste dossiê, no entanto não consegue perceber o que eu tentei esclarecer, mas eu acho que a opinião pública, porque ele está aqui apenas a fazer politiquices, ao dizer que eu assumi que existem pessoas infiltradas. Não, vocês fizeram politiquice. Com a afirmação do novo diretor, ele explicou, atendendo à evolução da sociedade, que é um risco, apenas disse isso, e consequentemente nós percebemos que o vosso papel é suspeição, tentar passar alarme para a sociedade, mas o que aconteceu no vosso tempo, estamos certos, e a sociedade civil está certa, que nunca vai acontecer. Também é mentira que é apenas este procurador, que é o diretor, que já tivemos procuradores também que já saiu e terminou o mandato antes do tempo. Demissão, meus senhores, é natural e é normal, aqui não há nada, só vê em filme quem tem esse fantasma que é o PICV e colega. Indo diretamente ao assunto para dizer o seguinte, aqui, mais uma vez, nós pensamos tratar-se de um assunto que diz respeito a duas empresas privadas. É normal que se tenham visões diferentes. Para nós, o setor privado é o motor de desenvolvimento. Existem regulamentos, existem regras que devem ser aplicadas. As duas empresas são privadas. Têm um conselho de administração. Portanto, devem ser tratadas no fórum próprio este assunto. E é o que está a acontecer e, portanto, pelas informações que saíram, já foram ultrapassados esse pequeno problema entre. Portanto, nós temos um mercado aberto. Tem informações regras. em que a situação já foi ultrapassada mesmo? Pelo que eu sei, até aqui está a funcionar normalmente. Era para ser dias anteriores. Estarão em negociações. Era para ser a partir da segunda-feira. Mas, no entanto, está-se a funcionar normalmente. Se estão em negociação é porque houve abertura, há espaço para o diálogo, que é o que se deve criar. Por isso é que nós temos um mercado aberto, com regras transparentes e devem ser seguidas por todos. Portanto, são empresas privadas. Aqui o papel do privado é exatamente o que estão a fazer neste momento. Negociar e chegar ao entendimento. Portanto, nós temos agências reguladoras atuantes e presentes e as empresas têm um conselho de administração. Todavia, cabe ao Estado, ao Governo, garantir, sim, a mobilidade dos cabo-verdianos e todos aqueles que escolheram Cabo Verde para visitar e para viver. Portanto, ficou claro que não se vai deixar essas responsabilidades nas mãos de outrem. A função do governo é o que o governo fez, é de acompanhar, facilitar, por forma a evitar qualquer disrupção.
E nós não tivemos até aqui. E nem vamos ter. Portanto, aqui não, eu acho que não vale a pena estarmos a fazer deste facto pontual um caso como se já é algo consumado, mas não é. E nós até hoje não temos nenhuma disrupção na área. Agora eu faço aqui uma pergunta para dizer: vamos imaginar se todas as vezes que uma empresa privada estivesse em dívida, o governo tinha que vir à praça pública para dar explicação? Não faz sentido. Nós temos um Estado de Direito com regras, com leis, e as instituições devem funcionar. Nós temos um regulador neste mercado para esta área, portanto, está tudo a funcionar normalmente e nós aqui não vemos nenhum problema de maior. São situações de empresas privadas e cabe ao governo estar atento para garantir, sobretudo, a qualidade dos transportes para todos os cidadãos e evitar disrupção do mercado. João do Carmo, este é apenas um problema de gestão entre de contas, aliás, entre duas empresas privadas. Bom, para dizer que quando falamos de serviços no aeroporto, falamos de três entidades. Aeroportos, a ASA, neste caso, os serviços de handling, a CV Handling, neste caso, e os serviços de navegação aérea. Portanto, esses três serviços são envolvidos e aqui gostaríamos de saber das dívidas da TICV, se são dívidas a partir do momento que a Vinci inicia as suas atividades, que a concessão se inicia, se as dívidas da TICV foram eliminadas antes do início da concessão. Gostaríamos de perguntar se há dívidas da TICV antes da concessão, portanto, se há dívidas com a ASA. Gostaríamos de saber se, para além da TICV, se há dívidas antes da concessão e depois da concessão, se há dívidas da TACV. Portanto, quais as dívidas antigas? Portanto, porque aqui é um problema sério, senhor jornalista e caros radio-ouvintes, há um problema sério. Há um problema da falta, ausência da prestação de contas. Nós ficamos sem saber, no caso da TACV, da TICV, que não prestam contas, quais são as dívidas. Se há dívidas antigas, se há dívidas e qual o valor das dívidas com o início da concessão. Né? Portanto, é um conjunto de perguntas que nós fazemos aqui porque é um processo também complexo e intransparente. Perguntamos também se a AAC, a Agência de Aviação Civil, tem conhecimento dessas dívidas. Tem conhecimento de dívidas antigas, dívidas acumuladas, se tem conhecimento das dívidas com o início da concessionária. Portanto, há aqui um problema que nós não gostaríamos de que houvesse uma subsidiação encapuçada com relação às dívidas. Temos de ter o esclarecimento das dívidas. Dívidas antigas, dívidas com o início da concessão da Vinci, portanto, desde que iniciou, portanto, a concessão. Portanto, são vários serviços, é preciso o esclarecimento delas, é preciso do esclarecimento das dívidas, é preciso saber se, para além da TICV, se a TACV está com dívidas acumuladas, né? Quais as empresas que têm dívidas neste momento. Portanto, também, se a TICV tem dívidas com a CV Handling, porque também sabemos que a CV Handling presta serviços à TICV, Bestfly.
se a TICV tem dívidas neste momento com os serviços de navegação aérea. Se as taxas aeroportuárias estão sendo cumpridas. Portanto, um conjunto de perguntas que nós deixamos neste ponto do debate, já que efetivamente dizemos não há prestação de contas nem da TACV nem da TICV Best Fly. António Monteiro. Sim. Bem, o que é que nós gostaríamos de dizer nesta matéria é o seguinte: nós temos os aeroportos de Cabo Verde privatizados há bem poucos meses e temos agora este anúncio da possibilidade da não prestação de serviço quer aos TICV, quer ainda a uma outra companhia do Senegal, a Air Senegal. E nós perguntamos relativamente ao que nos diz respeito, que é a possibilidade de virmos a ter a Best Fly enquanto operadora e a companhia TICV sem possibilidades de fazerem os passageiros cabo-verdianos deslocarem-se entre as ilhas. E o que nós gostaríamos realmente era de ter toda a informação em cima da mesa para podermos realmente analisar um pouco mais a fundo esta problemática. Desde logo entendermos desde quando é que esta dívida vem, para que possamos saber se é uma dívida antiga ou se é uma dívida destes poucos meses que faz com que os aeroportos de Cabo Verde ameacem com a não prestação de serviço a uma companhia que vai fazendo as ligações entre as ilhas. Ora, se for uma dívida recente, nós entendemos e achamos que aqui tratar-se-á, sem sombra de dúvida, de uma relação comercial entre duas empresas, uma concessionada transportes, o aeroporto de Cabo Verde, e a outra completamente privada, que é o TICV Best Fly. Mesmo assim, completamente não, aqui eu falho, porque o Cabo Verde tem no TICV cerca de 30%. Ora, se a dívida for recente, como eu disse, estamos conversados, aqui não há nenhum problema. Está a prestar um serviço, tem que cobrar. Ponto final, parágrafo. Agora, se nós estamos a falar de dívida anterior, aqui já o caso é outro. O caso é outro porque nós temos que questionar porque é que não se cobrou na altura, porque os gestores, no fim, são os mesmos. Pergunta-se porque é que não se cobrou na altura ou não se pressionou de forma objetiva para cobrar e vem-se cobrar agora. Porque nós temos que ter sempre em linha de conta que os aeroportos de Cabo Verde, excluindo o aeroporto da Boa Vista, todos os outros, inclusive a Sal, pelo menos numa determinada altura, eram todos deficitários. Todos deficitários. Para não se querer vir agora cobrar um montante que nós desconhecemos, nós não sabemos qual é o montante, para poder compensar em parte os aeroportos de Cabo Verde. Avanci Aeroportos de Cabo Verde. Esta é que é a questão fundamental, Levi. É conhecermos de facto do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma dívida de menos de 6 meses ou estamos a falar de uma dívida de anos? E em função disto é que
poderemos tomar uma posição. Não tendo estas informações, porque não se consegue encontrar em lugar algum nenhuma nota, nenhum relatório de contas, nenhuma prestação de contas que nos possa dar estes dados, estaremos aqui a dar tiro no escuro. Estaremos aqui a dar tiro no escuro, mas é sempre bom falarmos sobre isto, sempre bom, porque se proibir os TICV de receberem serviços por parte dos aeroportos, VINCI Aeroportos de Cabo Verde, é a mesma coisa que dizer que os cabo-verdianos irão ficar cada um na sua ilha. Se houver navio, vão. Se não houver navio, ficarão a ver navio. Certo. Portanto, isto é que é preciso esclarecer. Porque nós tínhamos que salvaguardar... Para terminar, António. Vou terminar. Tínhamos que salvaguardar na concessão esta possibilidade de o próprio governo, em determinadas circunstâncias, garantir a ligação entre as ilhas, independentemente dos conflitos existentes entre as companhias e a VINCI Aeroportos de Cabo Verde. Portanto, essa questão é que nós queremos deixar aqui bem claro, porque não passa pela cabeça de ninguém que venhamos a ter dificuldades de ligação entre as ilhas porque uma companhia não está a conseguir pagar a VINCI Aeroportos de Cabo Verde. Isso fique bem claro e que não se pense em colocar essa possibilidade em cima da mesa. Celso, o João do Carmo falou na possibilidade de uma subsidiação encapuçada. E António Monteiro traz aqui um dado que é o seguinte, portanto, a virem de longe, a serem dívidas antigas, nós estaremos aqui perante duas formas de gerir quando é assunto, quando é empresa privada, nós somos mais rigorosos do que quando gerimos empresas do Estado. Não, claramente. Eu aqui vou pegar numa palavra que disse o colega Monteiro, que não é o que está-se aqui a fazer é tentar dar tiro no escuro. Exatamente isso. E nós também não devemos estar aqui a debater com abstração. Sim. Nós estamos aqui perante um caso concreto. E eu disse inicialmente, nós temos duas empresas privadas que têm um conselho de administração que neste momento estão sentados à mesa para tentar resolver esse problema. Agora, a única coisa que eu garanto aqui é, nós temos regulamentos. E o papel do governo não é vir todas as vezes que uma empresa privada, porque o governo não tem nenhuma interferência nas empresas privadas. Tem sim, o papel do governo todavia cabe garantir a mobilidade dos cabo-verdianos. E é aqui que reside a preocupação da comunicação social em chamar o governo a tentar esclarecer. Caso houvesse então este bloqueio, como é que a gente iria resolver isso? Eu acho que aqui não há. O governo tem o seu time de atuação, está atento. O papel do governo é facilitar essa negociação, intervir até onde é possível intervir, com uma única certeza: não vai haver disrupção do mercado. Isto é papel do governo. Agora, não é todas as vezes que aparece situações pontuais. Por exemplo, nós temos neste momento, fala-se da TICV, da Cabo Verde Airlines. Por que é que não se diz que fechou o ano com uma taxa de ocupação de 65%? Não é bom? Não demonstra a vivacidade da empresa, a retoma da empresa, que é o que todos nós queremos? Ou nem todos nós queremos? Por que é que também não se diz que há 3 meses que está a fazer voos regulares sem nenhum cancelamento? Não é uma boa notícia? Sérgio, mas há de convir que seria uma péssima notícia, portanto, um bloqueio nacional em termos de transportes aéreos. Isto é abstração. Já repetiu. Mas isto é abstração. E que os colegas estão a fazer, que também o jornalista está aqui a tentar colaborar. Não estou. Se não está, peço desculpa, mas repetiu. Repetiu. O que eu estou. Mas tem que aceitar que repetiu essa palavra. Mas não é, mas isto é com base em quê? Quer que eu te esclareça. Mas deixa eu só. Não, eu percebi, disse que o papel do Estado é garantir. Você disse isso mesmo. O papel do Estado é garantir de facto que haja mobilidade. Mas tem algo a provar o contrário? Não tenho. Então, por isso é que eu estou a dizer. Não vale a pena estarmos aqui a debater. A preocupação da comunicação social em trazer isto. Mas correto. Por isso é que nós estamos aqui a debater. Que o Estado, a acontecer, o Estado teria 3 dias para resolver o problema. Não, mas com base em que é que vai dizer que vai acontecer? Porque é que também não me diz que não vai acontecer?
Eu disse logo no início. Disse de não ser distraído. Eu disse no meu. Não, eu não estou distraído, porque está a fazer fim-de-pé. Se acontecer. Não. O que eu estou a clarificar da parte que toca à comunicação social. Vamos debater também o porquê. O que eu estou a papel também de nós aqui, como intervenindo neste debate, explicar a função do mercado. Nós não vamos tornar isto num diálogo entre o jornalista e o... Não, nem vale a pena, porque eu estou aqui a debater com 3 colegas e eu acho que o papel do jornalista é moderar. Mas o papel do jornalista também é esclarecer aquilo que pode estar a criar confusão da parte da comunicação social. Não, mas eu por exemplo, disse aqui factos positivos. Porquê é que o senhor jornalista também não pega a dizer que haverá tempo para debatermos os aspectos positivos da TACV, não é? Da Cabo Verde Airlines. Foi o que trouxe. Mas aqui neste debate, desculpe-me lá, mas não há espaço. Não, mas então neste debate é para discutir o momento pontual que a TICV está a viver. Mas, no entanto, admitiu que se fez a deriva para as contas da CVA, se é do passado, se é do... O que é que tem a ver com este debate? Não. O que eu levei foi... Não, eu estou a dizer. Está a dizer que eu trouxe assuntos do TACV. Trouxe muito bem. São aspectos positivos. Agora, derivaram também para a CVA. Sim. Derivaram. O João Carmo disse tudo isso. O que eu levei foi a reagir àquilo que chama de deriva dos seus colegas. Exatamente. Pois. E apresentei factos para mostrar que é deriva. E não quereria fazer. Aqui não há deriva. Mas aqui há. Porque não há. Aqui nós estamos. Eu disse, ainda bem, eu disse que nós estamos aqui perante duas empresas privadas. Já entendi a sua tentação. Vamos ver. Qual é a minha tentação? A sua pretensão, desculpa. Qual é? Dizer que não haveria lugar para isso, mas vamos continuar dizendo, não há tempo mais a perder. Não, mas eu acho que o senhor jornalista que não me está a deixar falar. Sempre chegamos a esses momentos. É a segunda vez que eu estou a vir cá e com a mesma atitude e comportamento. É o que eu queria perguntar-lhe. Com a mesma atitude. Não, mas quem está aqui a tentar baralhar esse debate? Vamos continuar, quer? Sim, eu quero. Vamos continuar. Vamos continuar. Então pronto. Nós estamos perante duas empresas privadas que têm um conselho de administração e que neste momento estão sentados a tentar remir este assunto. Certo. O papel do governo perante empresas privadas, mercado livre, regulado, é facilitar e, no limite, evitar disrupção. Nós neste momento não temos nenhum elemento para dizer que vamos ter disrupção do mercado da aviação civil, concretamente a TICV. Portanto, nós devemos debater, sim, com factos e não em abstração, em dar tiro no escuro, como disse o colega Monteiro. Neste aspecto, eu acho que há de convir comigo, porque os dados que nós temos em cima da mesa, até hoje, 11 e tal, não diz nada neste sentido, que estão a querer aqui. Porque aqui eu acho que é, sempre, com o único propósito de confundir a opinião pública, alarmar a sociedade. Acho que este não é o nosso papel e muito menos da comunicação social. A comunicação social não tem feito isso. Pelo menos a parte que me toca não tem feito isso. Está bem? Vamos a São Vicente. António Monteiro, as últimas está enganado. As últimas considerações com relação a este tema. Não sei se... Bom, é o João do Carmo. É o João do Carmo, sim, é o João do Carmo. Sim. Desculpe aí. Sim. Muito rapidamente, João. Não, eu sou sempre rápido e eu não consumo o mais tempo que me é dado. Para dizer que claramente o Sr. Deputado Sérgio, representante do MPD, está mal neste debate. Está completamente atrapalhado. O senhor debateu até ao fim, não disse nada. Se perdeu aqui nestes pontos. Não. Nós, eu e o deputado sereno e tranquilo, nós queremos esclarecer aos cabo-verdianos sobre este ponto em concreto. Qual a dúvida? A dúvida tem a ver com o tempo das dívidas. Se a dívida é a partir do momento que a concessionária iniciou. Certo? Ponto 1. Ponto 2. Há ou não há dívida anterior com a ASA? E se há dívida com a ASA, por que essa posição não foi tomada anteriormente? E repare, estamos a falar de uma gestão da ASA que passou a ser gestão da Vinci. Portanto, essas coisas do MPD, do governo do MPD. Portanto, tudo aquilo que eu tenho dito neste debate, que coisas que acontecem em Cabo Verde somente
quando o MPD está no governo. Portanto, e perguntamos também, e temos legitimidade para fazer estas perguntas, se também há dívidas com a TACV. E se há dívidas com a TACV, com a ASA, antes do início da concessão, e se há dívidas agora com a concessão. Foi ele que trouxe. Pois estou a falar porque há dúvidas, não há prestação de contas, não há relatório de contas. Nós, os deputados, nunca conseguimos os dados para também esclarecer aos cabo-verdianos daquilo que está a acontecer. Há claramente intransparência em vários dossiês de gestão daqui de empresas do Estado. E também é legítimo perguntar se, para além das dívidas com a Avanci, se há dívidas com a CV Handling, porque a CV Handling também presta serviços à TICV Bestfly, se também há dívidas com os serviços de navegação aérea. Também temos a legitimidade de perguntar se a agência de regulação tem conhecimento de tudo isso. Porque as agências internacionais nos acompanham. E os efeitos da má gestão de tudo isso podem pôr em causa, portanto, tudo aquilo de bom que nós já conseguimos a nível da gestão aeronáutica em Cabo Verde. Dr. Monteiro, as últimas considerações sobre este ponto. Obrigado, Levi. Pronto, Levi, permita-me fazer uma breve retrospecção no tempo para chamar a atenção dos cabo-verdianos para o seguinte. Há uns anos atrás, quando tínhamos uma dívida enorme dos TSCV para com a ASA, acabamos por ter a CV Handling a ser passada para a ASA para se poder pagar esta mesma dívida. Repare, passar a CV Handling para a ASA, que na altura não tinha este nome, tinha um outro nome, passou para a ASA para compensar a dívida. E a questão que se coloca aqui, eu volto a frisar, nós, independentemente de estarmos aqui a dar tiro no escuro, nós não temos os dados concretos que nos permita tomar decisões ou fazer a avaliação necessária, porque nós temos é que saber se esta dívida é dívida de 6 meses atrás, é o tempo que a Avanci Aeroportos de Cabo Verde entrou em funcionamento, se não me falha a memória, ou se esta dívida vem de longa data. Ora, neste quesito, em saber se é uma dívida de longa data ou se é uma dívida atual, quer dizer, as avaliações que nós iremos fazer divergem-se. Porque se for uma dívida nova, de 6 meses atrás, como eu disse há bocado, são relações entre duas empresas, uma é privada, porque pronto, foi concessionada há bem pouco tempo, e a outra, apesar de ser uma empresa em que o Estado tem 30%, mas o Estado quase que não faz questão de saber desse 30%, a situação também é outra. Mas tem um administrador lá. Portanto, nós temos aqui entender isto. Agora, uma coisa que nós temos que ter certeza, e aqui o governo deve dar esta certeza aos cabo-verdianos, é que nós não ficaremos em nenhum único minuto neste país sem haver a possibilidade de ligação, porque há uma dívida entre o TICV e a Avanci Aeroportos de Cabo Verde. Isto é que tem que ser garantido. E o governo tem que dar esta garantia. Porque o governo que deveria precaver essa situação na altura da concessão, porque nós estamos a ter agora este debate, estamos a ter estas possibilidades, não o fez. Porque se eu tivesse feito, a TICV Bestfly e Avanci Aeroportos de Cabo Verde encontrariam aí sentado numa mesa esta questão e não transbordaria para fora para meter alguma pressão sobre os cabo-verdianos e, portanto, saber, bom, se isso vier a acontecer, vamos ou não vamos ter possibilidades de voo? Esta é a questão do fundo. Portanto, aqui, meu caro amigo o Celso Ribeiro, nós não estamos aqui a alarmar.
O que nós estamos aqui é a pedir ao governo que dê garantias aos cabo-verdianos. E também estamos a pedir, porque nós não temos essas informações, e daí o nome de estarmos aqui a dar tiro no escuro, de saber realmente desde quando é que nós estamos a falar da dívida. Portanto, se nós tivermos estes dados, claramente, pronto, estaremos com dados para fazer uma análise serena, mais aprofundada, e, portanto, tranquilizarmos os cabo-verdianos da melhor forma. Não havendo estes dados, nós temos é que questionar para sabermos esta dívida. Vem de 2015, 2016, 2018, ou vem de há 6 meses atrás, ou vem de 2023 a esta data. Esta é uma questão de fundo. Se nós não soubermos isto, volto a frisar e termino aqui, estaremos mesmo a dar tiro no escuro. Certo, vamos então para o ponto 4 deste debate. Temos ainda a agenda neste ponto 4 a semana, aquilo que eu chamei de Semana de Política Externa aqui em Cabo Verde. O país recebeu o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que esteve algumas horas em Cabo Verde, manteve encontros com o primeiro-ministro. Temos aqui ainda a ministra da Justiça de São Tomé e Príncipe, que também já desencadeou um conjunto de encontros, particularmente com a ministra da Justiça de Cabo Verde, e está cá também em Cabo Verde a ministra do Trabalho e Solidariedade Social de Portugal. Portanto, são temas para nós tratarmos também direto ao ponto daqui uma semana, porque naturalmente irá desenvolver assuntos ao longo da semana com relação a estas visitas. Portanto, pelo menos é o que está previsto a avaliar pelas agendas. No caso de Antony Blinken, ele chegou a Cabo Verde, portanto, numa altura em que se está, portanto, está na agenda da África, portanto, a próxima cimeira Rússia-África, que se realiza ainda este ano na Guiné Equatorial. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional não vê relação direta entre a visita de Blinken a Cabo Verde e a tal cimeira Rússia-África, que se realiza na Guiné Equatorial. Creio que o próximo a usar da palavra é o João do Carmo, portanto, que começou, são 4 temas. João do Carmo, o secretário de Estado norte-americano disse que, a dado momento da sua intervenção, que Cabo Verde é um farol de estabilidade na região, portanto, e que, portanto, agradeceu também a forte voz e princípios que Cabo Verde levou às discussões internacionais e nas Nações Unidas. Portanto, Blinken, que esteve aqui a Cabo Verde por algumas horas. O primeiro-ministro também disse que Cabo Verde pretende reforçar as parcerias nas áreas de segurança marítima e da cibersegurança com os Estados Unidos. Para dizer que a visita do secretário de Estado norte-americano é bem vista pelos cabo-verdianos. Efetivamente, as relações externas é uma área onde Cabo Verde teve muito boa prestação desde a nossa independência. Desde 1975, Cabo Verde conseguiu desenvolver relações de excelência com vários parceiros internacionais, relações multilaterais de excelência, e com os Estados Unidos nós sempre nos relacionamos bem, e vale a pena relacionar bem com todos os nossos parceiros internacionais. E esta visita em concreto vem na sequência da inclusão de Cabo Verde, da vitória de Cabo Verde de 2 pacotes do Millennium Challenge Account, e Cabo Verde já foi selecionado para um 3º pacote. Isso demonstra claramente como Cabo Verde tem sido visto pelos Estados Unidos na gestão dos recursos que nos são colocados à disposição, e foi ao Porto da Praia para ver in loco
uma infraestrutura que foi basicamente quase a totalidade do segundo pacote do Millennium Challenge Account, e que obviamente foi digamos, provar aquilo que Cabo Verde geriu nos anos anteriores na gestão do PICV, com excelência, como disse, 2 pacotes do Millennium Challenge Account. Cabo Verde está de parabéns por conseguir ser selecionado pelo terceiro pacote. Devemos sim fazer grandes investimentos que tenham reflexo na vida dos cabo-verdianos, e o PICV vê com bons olhos esta visita do senhor secretário de Estado norte-americano, e que venham mais vezes e que tiremos proveito das nossas relações internacionais com todos os nossos parceiros que existem desde a independência de Cabo Verde. O PSV não vê relação direta entre a cimeira Rússia-África e a vinda do secretário de Estado norte-americano ao país? Não vemos porque cada um tem a sua agenda, e entendemos que uma coisa não tem nada a ver com outra. Certo, vamos agora, é o Cid, António Monteiro. Estava-lhe a perguntar, portanto, enfim, uma apreciação com relação a esta semana da política externa em Cabo Verde, portanto, centrando-se um bocadinho na vinda do secretário de Estado norte-americano, nas pretensões de Cabo Verde de reforçar a parceria com os Estados Unidos a nível da segurança marítima e cibersegurança, e se há relação direta ou não na vinda do secretário de Estado norte-americano a Cabo Verde com a próxima cimeira Rússia-África. Bom, o que nós gostaríamos de dizer que, em primeiro lugar, é que Cabo Verde, o nosso país, tendo em conta a sua dimensão e também tendo em conta a sua localização geográfica, nós temos que ter muita atenção e sermos, acima de tudo, capazes de lidar com todos os países, respeitando-os mutuamente, e tirar vantagens geopolíticas e da estabilidade política que também nós temos, para podermos engrandecer cada vez mais o nosso país e para podermos também atrair mais investimentos diretos estrangeiros e, consequentemente, termos a capacidade de gerar mais riqueza no país, termos a capacidade de criar melhores condições de vida para todos os cabo-verdianos e, consequentemente, darmos uma estabilidade financeira e devolvermos aos cabo-verdianos todos uma melhor qualidade de vida. Neste sentido, a nossa relação diplomática, aquela que nós temos tido até hoje, tem que ser sempre feito com o doseamento necessário para não pisarmos as linhas vermelhas. Daí que nós, os deputados da UCID e a própria UCID, vemos de forma muito interessante e com muito agrado, independentemente do tempo em que o secretário de Estado Antony Blinken passou aí na cidade da Praia, com bons olhos. Com bons olhos porque é sempre bom, diria mesmo, é gostoso ver, por exemplo, um avião com a bandeira dos Estados Unidos no aeroporto da cidade da Praia. Isso, do nosso ponto de vista, traz algum orgulho para o nosso país, tendo em conta a nossa dimensão. Porque não é todos os dias que nós conseguimos ver um alto signatário, ou dignatário, melhor dizendo, dos Estados Unidos a estar nas nossas ilhas num avião direto. Não é? Portanto, isto é bom. Mas também é bom termos outros ministros, nomeadamente ministra de Portugal,
que vem aqui para, no âmbito das nossas relações bilaterais, continuar o trabalho, independentemente de ser um governo que já está em gestão. É bom vermos a Ministra da Justiça de São Tomé e Príncipe também estar aqui entre nós para beber um pouco da nossa experiência naquilo que provavelmente estaremos mais avançados do que eles. Tudo isto, do ponto de vista da UCID, é uma forma de nós engrandecermos o país. Mas aqui nós temos que ter a capacidade, como eu disse no início dessa intervenção, é de fazer valer a nossa diplomacia no sentido de, entre aspas, vendermos melhor o nosso país lá fora e, consequentemente, atrairmos para Cabo Verde mais investimentos externos. Porque se nós não tivermos essa capacidade de atração de mais investimentos externos para que o povo que está lá em casa, para as pessoas que não têm ainda um dia de trabalho, para as pessoas que estão a viver de forma extremamente precária, para as pessoas que não conseguem garantir as 3 refeições, ou mesmo garantir uma única refeição, possam sentir que a vida está a melhorar, porque há uma diplomacia que tem uma vertente económica fortíssima e, portanto, nós estamos a conseguir criar riqueza, nós estamos a conseguir criar mais postos de trabalho. Então, se nós não fizermos isto, eu penso que só vir e não termos esta capacidade acaba por deixar a própria população num mar de desesperança, e isto é o que nós, enquanto deputados da UCID, enquanto políticos cabo-verdianos no partido UCID, não gostaríamos que acontecesse. Mas estamos em crer, eu vou terminar, Levi, estamos em crer que a diplomacia, cada país tem a sua diplomacia, e aqui nós não podemos ser bom, tem um termo assim chato que eu queria dizer, mas não digo. Nós não podemos ser ingênuos, porque há uma luta pelo continente africano, e nós temos que estar em sintonia, independentemente de darmos bem com todos, mas a nossa sintonia deve ser superior com aqueles países em que os valores que nós defendemos são valores aproximados ou quase idênticos, e, portanto, com estes países, independentemente de darmos com todos, mas com estes países nós temos que destacar a relação, e isto tem que ser feito com também muita inteligência e muita sapiência. Obrigado, Celso. Nós estamos perante uma semana de política externa em Cabo Verde, já o tinha dito. O secretário de Estado norte-americano, ministra da Justiça de São Tomé e ministra do Trabalho e Solidariedade de Portugal, António Blinken já disse que Cabo Verde é um farol de estabilidade, portanto, nesta região, que, portanto, agradece a contribuição de Cabo Verde nas discussões internacionais e nas Nações Unidas, e o Primeiro-Ministro, portanto, pretende reforçar as parcerias nas áreas de segurança marítima e de cibersegurança com os Estados Unidos, isto perspectivando Cabo Verde. O chefe da diplomacia cabo-verdiana, portanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, põe de lado qualquer relação entre a cimeira Rússia-África e a vinda de António Blinken a Cabo Verde. Sim, eu acho que aqui o que nós podemos afirmar é que, de facto, o Cabo Verde está na moda, com os últimos acontecimentos e com personalidades que nos têm visitado, o que demonstra que temos e estamos cada vez mais a sedimentar a nossa credibilidade com políticas externas eficazes e presente, e resultado também da evolução dos diferentes indicadores ao longo do tempo. A nível de liberdade civil e política, somos primeiro na região africana, democracia e cidadania, terceiro na região africana, transparência, que é o grande cavalo de batalha, que muitas vezes nós aqui internamente fazemos tudo para destruir, mas somos segunda região africana, liberdade económica. Portanto, nós temos aqui indicadores que demonstram que nós, ao longo do tempo, temos feito um trabalho meritório, e particularmente nos últimos tempos com ganhos visíveis, o que demonstra essa confiança. Por exemplo, tivemos
a visita do diretor da Organização Mundial de Saúde para a entrega do diploma do país livre do paludismo, podia perfeitamente não fazer, vir pessoalmente. Isto demonstra que tem confiança no país, que o país está no caminho certo. A vinda ontem do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, demonstra claramente que nós somos um país relevante, não só no nosso continente, mas também no mundo. Hoje, por exemplo, a ministra de Trabalho de Portugal vai inaugurar uma importante infraestrutura que vai permitir a valorização, que é a grande política deste governo da MPD, do capital humano, onde vai se disponibilizar a volta de 4 milhões de euros para a formação profissional, porque nós consideramos que o principal ativo de um país é o ser humano, um ser humano independente, capaz de desempenhar sem a pressão dos governos, mas sim autonomia própria, ter capacidade de criar. Por isso é que nós estamos a investir fortemente na formação profissional, com a confiança dos principais parceiros. Foi recentemente com o Luxemburgo e hoje vai acontecer com Portugal. Temos a Ministra de Justiça de São Tomé e Príncipe. Portanto, temos aqui vários momentos, várias situações que nos levam a acreditar que estamos no caminho certo, com políticas assertivas, e que devemos cada vez mais, sim, continuar a trabalhar para reduzir a pobreza global e eliminar a pobreza extrema. Com isso, fazer com o país crescer, e o país a crescer e a distribuir esse crescimento particularmente para os mais necessitados. E é isso que está a acontecer. Eu acho que os cabo-verdianos, de uma forma geral, reconhecem que este governo tem trabalhado, apesar de todas as dificuldades, secas, pandemia, guerras, mas temos conseguido ultrapassar com mestria as dificuldades que nos aparentamos no dia a dia, tendo como único propósito o bem-estar dos cabo-verdianos. Quanto à relação, ou possível relação entre a vinda de Blinken a Cabo Verde e a Cimeira Rússia-África, que se realiza ainda este ano na Guiné Equatorial? Eu acho que é uma situação que não se coloca. Nós somos um país independente, temos a nossa política externa muito clara e temos atuado de acordo com as nossas orientações e, consequentemente, essa visita demonstra que nós somos um país confiável. Certo, muito obrigado a todos. Estamos já no final do programa. Não sei se, fim do programa, vocês queriam deixar 15 minutinhos de uma mensagem aos nossos tubarões, quer das mãos, quer dos pés. Vamos começar por si. António Monteiro. Sim, obrigado. Bom, o que nós gostaríamos de dizer é que os nossos rapazes da seleção, quer de handball, quer de futebol, estão a demonstrar ao país que quando se quer e quando se dá condições, nós, os cabo-verdianos, somos capazes de fazer mais e melhor. Isto é para dizer uma coisa muito simples. É que precisamos, em Cabo Verde, de libertar as pessoas. Libertar no sentido de olharmos somente para a sua capacidade intelectual e técnica e colocarmos de lado todos os outros que às vezes distorcem a possibilidade do cidadão cabo-verdiano dar mais para o seu país. No desporto, aí o que se conta é pura e simplesmente a técnica e a capacidade e a aptidão física dos nossos atletas. E eles estão a mostrar que é possível. Então vamos utilizar este exemplo agora dos nossos rapazes, das nossas seleções, e aproveitarmos este exemplo para que o país também possa trazer à tona todo o seu potencial e, consequentemente, libertarmos os nossos jovens e dar-lhes a possibilidade de progredirem e fazerem o país progredir com eles. É certo. Uma lição importante que a nossa seleção está a dar e acho que nós deveremos aproveitá-lo. Celso, aqui mesmo. Como já tinha dito no início, para desejar
realmente que continue esse desempenho, e todos nós estamos com a nossa seleção e estamos ansiosos para, juntamente com eles, levantar a taça no final. Eu acho que de facto é um bom exemplo de como podemos mobilizar, é o que tem feito este governo, mobilizar não só interna como externamente, e ultimamente já vamos em 2 mundiais consecutivos para o handebol e também a nossa 4ª participação na Copa Africana no futebol. Isso demonstra que nós estamos a acreditar não só nos nossos atletas, como também nos nossos recursos internos e externos. É um exemplo de como podemos mobilizar também em outras áreas, na educação, saúde, as nossas competências que nós temos lá fora, para poder cada vez mais melhorar as nossas prestações internas e também externas. João do Carmo, a fechar. Para dizer que as participações das nossas seleções no handball e no futebol. No handball já qualificamos para as meias finais. No futebol já qualificamos para a fase de oitavas finais. Os cabo-verdianos, todos os cabo-verdianos estão orgulhosos, e isso prova que Cabo Verde não se resume às 10 ilhas, as ilhas habitadas de quase 500.000 cabo-verdianos, porque na realidade as seleções, as nossas participações internacionais estão cheias de cabo-verdianos que nasceram na diáspora, e aqui temos de realçar a nossa diáspora, a diáspora cabo-verdiana, que sem a nossa diáspora aqui em Cabo Verde, nestas 10 ilhas, as dificuldades a todos os níveis seriam maiores. Portanto, um parabéns aos cabo-verdianos, mas um parabéns especial à nossa diáspora cabo-verdiana, que continua a dar a este país melhor qualidade de vida, e melhor qualidade de vida a todos os cabo-verdianos que tanto merecem. Muito obrigado a todos. Foi o Direto ao Ponto de hoje. Daqui a minutos ou segundos iremos para as notícias às 12 horas. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto.